E antes de acabar o vídeo, o pessoal deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sino. Você vai longe demais! Suma da minha vida, desgraça! O celular é a mesma coisa do LoL do PC, mas enfim. Vou estar nesse aqui logo. Black Clover... Ai, eu vi. Nossa, ele falou bem altão. Enfim, bora aqui começar o vídeo. Black Clover foi um anime que virou chacota aqui no ocidente. O que mais tinha por aí eram... Oxi, aonde? Não vi isso não. Mentira, eu só vi Black Clover na televisão e eu não sou parte assim... Em fandoms, eu não... Quando eu gosto de uma coisa, eu não entro em fandoms. Eu assisti eu sozinha mesmo, porque eu sei que é complicado. Vídeos falando de sua dublagem, animação, roteiro, mas conforme... Oxi. Como assim, dublagem? Eu gostava da dublagem. A dublagem é ruim? Tão ruim assim? Que eu não lembro. Faz muito tempo que eu assisti. Tava no ensino médio ainda. O meu canal foi crescendo, mais e mais pessoas apareciam dizendo que Black Clover, na verdade, era um mangá muito divertido e com uma leitura incrível, que inclusive esconde várias personagens femininas incríveis. Hoje vamos descobrir se isso é verdade, porque eu li do capítulo 1 até o capítulo 100 e eu vou te dizer se Black Clover vale a pena. Eu vou evitar spoilers, mas vou dar um contexto e vamos analisar arco a arco, comentando sobre a escrita do Tabata, sua narrativa visual e também sobre algumas surpresas como simbolismo ocultista e também decepções como o Power System. Então já dá o like pra eu não desistir de trazer os melhores vídeos pra você e se inscreve no canal pra continuar descobrindo a magia dos animes e mangás que você gosta. Como sempre, gosto de... Eu assisti só anime. Por quê, mano? Começar a análise dando uma atenção especial ao primeiro capítulo, que pra mim é o mais importante de qualquer obra. E o primeiro capítulo de Black Clover é complicado. Ele é muito bom em algumas coisas, mas acaba vacilando em outras. Sua arte, quadrinização e fluxo de leitura já começam muito bons, e só vai evoluindo conforme os capítulos passam, se transformando em um dos mangás com leitura mais fluida que eu já vi. Com certeza, pra mim, esse é o destaque dessa abertura, e vai ser um elemento que vai elevar muito a série, transformando um roteiro simples e muitas vezes acelerado, em uma leitura super gostosa, que mesmo que não te entregue exatamente coisas super profundas ou uma trama complexa, acaba sendo difícil de parar de ler, porque você é sugado pra dentro das páginas. Mas falando sobre o roteiro em si, começamos com uma página que faz a contextualização rápida do mundo de Black Clover. Demônios devastaram a humanidade, mas um poderoso mago os derrotou, e ficou conhecido como Rei Mago. Temos pouco texto e 2 quadros, mas eles já executam várias tarefas importantes. Temos a promessa de um grande acontecimento no futuro, afinal, existem demônios, magia e provavelmente esse conflito antigo terá alguma consequência no presente. Vemos o design dos personagens, o que ajuda na imersão e interesse na história. Sabemos que existe ou existiu uma figura de autoridade chamada Rei Mago, que... Há um vídeo falando de 100 capítulos de Black Clover. Provavelmente será importante. Inícios de exposição normalmente são algo a se evitar, mas essa forma de poucas palavras, muitas imagens é um jeito eficiente de executar isso, fazendo o leitor passar as páginas e aumentando a chance dele de continuar lendo. Afinal, foi tão rápido e fácil de ler que você continua por não gastar muita energia nem tempo. É tudo direto ao ponto. Existem várias formas de começar uma história, e essa é só uma delas. Outras 3 obras que fazem isso são Hunter x Hunter, que segue a mesma técnica de pouco texto e muita imagem, Naruto, que acaba sendo só uma imagem e muito texto, que seria uma execução menos eficiente na minha opinião, e Monsters Odyssey, um webtoon que eu sou editor e que ganhou o prêmio da Shueisha, a editora que publica a Shonen Jump. E ele foi destaque no webtoon várias vezes, inclusive tem mais de 1 milhão de views. E é curioso que nessa obra que eu fui editor, eu não queria que ela começasse assim, com esse tipo de exposição. Mas chegamos num problema que talvez Black Clover tenha tido também. Ao lermos o primeiro capítulo de Black Clover sem essa imagem inicial, é só uma historinha de 2 amigos lá, sem nada muito grandioso pro futuro. Ok, temos um grimório misterioso, mas e daí? E Monsters Odyssey seguia essa mesma pegada, era um capítulozinho ok. Mas a adição de uma informação sobre o grande mundo, um grande conflito ou coisas do tipo, expande a percepção do leitor sobre a obra e sobre o capítulo, conectando diversos pontos inconscientemente. Por exemplo, o Asta ganha um grimório onde existe um demônio, literalmente ou metaforicamente. Nesse capítulo aqui ainda não dá pra confirmar. Pelo fato de sabermos que esses demônios existiram e que causaram problemas, a cena do protagonista conseguindo o grimório, que aparentemente tem um demônio lá, cria várias possibilidades que deixam o leitor interessado no futuro. Putz, e aí, ele vai ter o poder dos demônios? O que será que vai acontecer? Se não tivéssemos isso, a cena não significaria muita coisa. Percebe como decisões pequenas influenciam
influenciam demais uma história, por isso narrativa é tão legal pra mim. E se você tá vendo esse vídeo, mas no tem mínimo uma mãe algum demônio. interesse você tem. Então dá o like aí e se inscreve no canal pra receber análises técnicas assim que elas saírem. Afinal, não é todo dia que você acha um canal de alguém que trabalha com isso, que ganha prêmio com isso, que publica jogo, verdade. mangá e várias outras coisas. Aqui a gente analisa a Deixa o like história do nos ponto vídeos de vista do original, criador gente. e não do funk com sono. Não veja só o Depois react também da vou falar pessoa, sobre tem que vários ir lá no elementos canal, simbólicos ótimos que deixar a Black Clover fez visualização e e que eu abrir nunca o vi like. ninguém comentando. Voltando ao roteiro do primeiro capítulo, temos a apresentação rápida do mundo de uma forma expositiva Façam menos isso elegante, depois. e então a apresentação do Asta e do Yuno. E a história faz de tudo pra jogar na sua cara a personalidade dos personagens. Temos várias técnicas de empatia pelo Asta. Ele é o fracassado, Yuno é o fodão, Asta não tem magia, todos fazem questão de jogar isso na cara dele. Ó, eu disse que a história usa as técnicas, não que as usa bem. Esse iniciozinho é bem artificial, com personagens falando coisas bem óbvias que servem mais como uma ferramenta de roteiro do que como um diálogo natural bem escrito mesmo. Tudo é muito acelerado, algo que vamos comentar mais pra frente. E algumas sacadas de comédia até funcionam, mas acaba que muitas coisas são sacrificadas aí no meio. Por exemplo, nesse primeiro capítulo, o mundo acaba sendo só um mundo de fantasia genérico, e os poderes também parecem ser coisas bem simples. Durante esses 100 capítulos, algumas questões dessas foram mantidas, já outras me surpreenderam. Pra mim, o maior problema desse primeiro capítulo é como força muito a parte negativa. Acho que eu não tenho um personagem favorito, só eu gosto de vários. Ele vai levar uma katana nas costas. Ativa do Asta no início, enquanto faz o Yuno ser um FDP. Por mais que no futuro vejamos que ele não é assim, acho que ficou muito estranho esse início. E seu comportamento acaba parecendo sem sentido pra mim em alguns momentos. Tanto desse primeiro capítulo, tipo o início dele e o final dele, quanto em outros momentos da obra. Ele admira o Asta, mas o trata como um bosta, porque fez uma promessa de ser forte no passado? Hã? Então, a partir daqui, vamos cobrir arco a arco, começando pelo arco da entrada nos Cavaleiros Mágicos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 10. Eu não vou cobrir capítulo a capítulo, mas tem algumas coisas que eu preciso falar do segundo. Ele já começa com 6 meses de time skip, o que se junta àquela crítica de tudo ser muito acelerado, sendo um dos maiores problemas desse início pra mim. Só que, ao mesmo tempo, as características positivas começam a se intensificar. Partes de comédia com estrutura boa, a apresentação dos touros negros, a dinâmica de menosprezo do Asta e então a sua superação. É aquele negócio, são técnicas básicas, mas muito bem aplicadas. Vamos vendo o Asta se ferrando em tudo enquanto tiram sarro dele, até que finalmente chegamos no momento que nós sabemos que ele vai vencer e isso é entregue de forma impactante, lavando a nossa alma. Sinceramente, a história começa a brilhar mesmo quando começamos a conhecer os integrantes dos Touros Negros. A apresentação de todos é bem legal, criando uma dinâmica diferente. Até porque foi dito várias vezes como os Touros Negros são o pior esquadrão, só arranjam problemas e tudo mais. Então, quando o garoto da... E depois a gente vê que é mentira e eles são muito foda. E do nada aqui um close da Vanessa de sutiã, meu Deus. Nossa, os encontra e vemos essa página de puro caos, as expectativas são cumpridas e o pensamento de, meu Deus, como isso vai funcionar? Toma conta. Inicialmente, eles podem até parecer rasos, visto que existe uma característica notável que toma conta quando aparecem. Como eles acabam não tomando muito tempo de tela, felizmente isso não fica repetitivo, sendo mais uma promessa de algo a ser explorado. E fiquei alegre quando fui vendo que sim, eles vão ganhar mais profundidade conforme a história avançar. Isso acaba sendo bem manifestado na Noelle. Ok, esse drama aí sofre por ser rápido, mas vemos que os pontos estão ali. Sendo sincero, eu ri muito dela errando a magia e atingindo Magna. E logo depois, vemos de onde esse comportamento dela veio. Um capítulo pra tudo isso aí é rápido demais? Pra um desenvolvimento de personagem dramático? Sim. Mas é que acaba sendo mais feito pra interagir com os personagens de forma mais normal, enquanto prepara um problema por trás. É uma dinâmica legal, porque podemos ver vários personagens interagindo uns com os outros e tendo suas ações influenciadas por esse convívio. Talvez já fosse um pequeno ponto que o autor quisesse usar em sua história, o trabalho em equipe, que acontece até nesse capítulo aqui, com o Yami jogando Asta, ele cortando a parada e depois o Finral usando o portal. Que por mais que seja usado em um contexto de drama e comédia aqui, vai ser manifestado de formas importantes no futuro. Na real, nos próximos capítulos mesmo, isso aí já é demonstrado, com Magna jogando as bolas de fogo, o Asta rebatendo e a Noelle fazendo o escudo d'água. Essa parece ser uma das forças de Black Clover que só vai crescer com o tempo, um baita diferencial em relação a outros shonens. Então, eu não fico frustrado de ler os capítulos porque eles são ruins, mas sim porque eles são breves demais e eu sinto que tinha espaço para nos aprofundarmos mais.
O mesmo vale para a missão contra o cara da névoa. Eita, Tudo é meio esquadrão. súbito. Então, por mais que algumas partes da história se destaquem, como outras ficam bem soltas, acaba que não parece com aquele mecanismo vivo de várias partes que se entrelaçam. Só que é agora que eu vou precisar explodir a cabeça de todos vocês. Lembra do que eu Eita. falei sobre elementos simbólicos? Então, muitas vezes simplesmente julgamos Black Clover como uma obra genérica e superficial. Então, muitas vezes simplesmente julgamos Black Clover como uma obra genérica e superficial, mas observando com olhos atentos, deu pra ver que o autor se preocupou de, pelo menos visualmente, trazer várias dicas simbólicas sobre os elementos da trama. E você só entende isso se souber de ocultismo, pelo menos o básico. Depois de derrotarem o oponente da névoa, ele se mata, e vemos o covil dos vilões, que desejam pegar umas pedras para colocar num tipo de estrutura específica, e nos é revelado que o vilão está usando o manto da Golden Dawn. Aqui vamos dar uma pausa na narrativa e descobrir sobre simbologia, história e magia. Pra quem curte estudar Para com isso, ocultismo, Nick, eu já não deve ter sou. percebido que o Esquadrão Golden Dawn, ou seja, Amanhecer Dourado, tem o mesmo nome da Hermetic Order of the Golden Dawn, ou seja, a Ordem Hermética do Amanhecer Dourado. Existem outras traduções, mas aqui vamos no básico. Uma sociedade secreta que realmente existiu no Reino Unido, e que mexia com várias coisas esotéricas, mas principalmente pra nós, magia. Isso já deveria dar uma pista que o autor, pelo menos, pesquisou um pouco da cultura esotérica do Ocidente. Então, quando vemos o símbolo em que os elfos estão colocando a pedra, tudo começa a se encaixar. Essa é a estrutura da Árvore da Vida da Kabbalah, a versão hermética. E isso representa, basicamente, uma forma de enxergar a realidade e gradativamente evoluir como ser humano, até achar a sua verdadeira vontade e então realizar a sua grande obra. Até aqui são curiosidades legais, mas elas começam a se conectar na história de várias formas. Com todas essas informações, é fácil inferir quem de fato é o traidor. Afinal, além de mostrar o manto da Golden Dawn, vemos a Árvore da Vida da Kabbalah, e depois um personagem usa uma magia de Árvore da Vida. Fica meio óbvio, não? O legal é que a própria história compreende isso, e vai construindo essa suspeita, pra então fazer outra coisa, mas quando chegarmos lá falamos disso. Mas e se eu te disser que, visualmente, o autor tomou mais cuidado ainda na hora de construir a ideia do mundo e da história? Pensando nessas conexões que conversamos, eu fui atrás de procurar mais, e não é que eu achei. Isso aqui vai ter muita interpretação, e nem sempre vai ser 100% equivalente. E o foco aqui vai mais em quem controla o esquadrão e o tema que ele representa, mas vamos lá. Observe a Árvore da Cabala Hermética. Percebe que cada esfera tem uma cor, certo? E temos a 11ª Sefirá, que é o singular da palavra, da At, que é um caso à parte. E temos 9 esquadrões, cada um com sua cor. Será que há alguma relação? Aparentemente, dessa forma, 2 esferas ficariam de fora, dependendo da vertente que o Tabata escolheu aplicar, porque tem uma que só tem 10 esferas. Que é exatamente o que eu falei agora sobre 10 esferas ou 11. Mas, procurando na Wiki, eu descobri que existe um 10º esquadrão, a Serpente Branca, e aí tudo se encaixou quase perfeitamente. Vamos lá, de cima para baixo. Keter, a coroa, basicamente Deus, a pureza e fonte de toda a criação. E quem coordenava o esquadrão da Serpente Branca? Conrad Leto, o antigo Rei Mago. Porém, ele se perde e acaba sendo corrompido. É assim como uma certa serpente faz na religião cristã com os humanos. Serpente, que também é o símbolo visual do demiurgo do gnosticismo, que diz que estamos presos no mundo material por um Deus cruel e que precisamos atingir a iluminação para encontrarmos o verdadeiro Deus. Cobra também que está dentro do símbolo da alquimia, né? A cobra que come o próprio rabo. Significando o infinito, ciclos. E o que seria infinito também? Pois é, Deus, que é representado por Keter, a coroa. Conrad também tem 2 golpes com o nome Janus, Batismo de Janus e Abigail de Janus. Janus é o deus romano dos inícios e dos fins, novamente associado ao símbolo da cobra comendo o próprio rabo. Que mesmo que o símbolo do esquadrão não seja isso, todo o contexto aponta para esse elemento. Também é o deus das transições e de várias outras coisas. Inclusive, o mês de janeiro tem seu nome baseado nele, o primeiro mês de um novo ano, um novo início. Janeiro, ou January em inglês, né, January, vem de Janus. Ele é representado tendo 2 faces, uma olhando pra frente e outra para trás. E bem, a própria leitura do golpe Abigail de Janus em japonês significa portão do deus de 2 faces. Já Abigail é uma das esposas de Davi, e deve ter a ver com a relação do Conrad com a sua esposa. Não vou entrar muito a fundo aqui porque não é o tópico. O ponto é, toda essa mistura deixa bem claro como simbolicamente o esquadrão representava Keter.
O próprio termo batismo já traz uma conotação religiosa também. A segunda esfera é Shokma, e sua cor é cinza. Ela representa a sabedoria, o raciocínio lógico, a estabilidade e a própria organização das coisas. Mas se tiver uma energia descontrolada, pode levar à arrogância e à autoridade opressora. As águias de prata, uma cor bem próxima do cinza, tem Nozel como líder, que odeia qualquer quebra da organização social do reino e dos cavaleiros, mantém suas emoções mais contidas e pensa logicamente em como agir nas situações de combate. E nem preciso falar das características negativas, não é? Em relação à sua família, sua irmã, pessoas de um nível social mais baixo e por aí vai. A terceira esfera é Binah, e sua cor é preta. Ela representa o conhecimento, a intuição, construir o entendimento a partir de dados brutos. É também associada a uma mãe que nutre, desenvolvendo e dando forma às coisas. A cor preta representa a profundidade, mistério e potencial escondido do conhecimento. É a absorção de todas as cores caóticas para então transformar em formas compreensíveis. Pô, basicamente descrevemos o Yami aqui, né? Que é basicamente intuição. E ele pega todas as pessoas desajustadas e dá orientação a elas. Ele transforma o potencial delas em uma força de mudança real no mundo. Agora eu vou acelerar e vocês nos comentários podem postar suas percepções e também fazer suas próprias pesquisas, mas confia que isso aqui quase sempre bate direitinho. Shezed, a misericórdia, é azul e a capitã da Rosa Azul a representa. Gevurah, o rigor, é vermelho, representado pelo capitão dos Leões Carmesim. Tiferet, a beleza, representa a grande obra, a elevação, tipo o potencial máximo que a gente poderia adquirir aqui na Terra. É amarelo e o astro que representa também é o Sol, representado pelo capitão do Amanhecer Dourado. Netzah, a vitória, é verde, representado pelo capitão dos Louva-a-Deus Verdes, o cara mais psicopata por vitória e combate em Black Clover. Então sobram Rod, o esplendor, Yesod, a fundação, e Malkuth, o reino. E os esquadrões que sobram são o Pavão Coral, a Orca Roxa e o Aquacervo. A partir daqui, as ligações ficam bem fracas e não consegui encaixar nenhum. Ah, eu vou aproveitar para avisar algo que eu já falei nas lives antes. Eu já vi o anime de Black Clover até o Asta enfrentar aquela Imperatriz da Água em outro país. Então eu tenho conhecimento do que acontece até certa parte da história. Mas eu via na época mesmo. Imperatriz da Água? É aquele arco que eles estão é literalmente no oceano. Aí tem dois irmãos, acho que é dois irmãos. Que é até um opening que eu gosto. Deixa eu ver, até botar aqui. Essa aqui, ó, é desse arco aqui. Eu gosto muito dessa opening, é a minha opening favorita de Black Clover. Vou botar não, senão eu levo strike. Capaz de eu levar um strike. Não sei quem é, meu Deus, eu não sei quem é, Rox. O único arco assim, que tem água é esse dali que eu conheço. Que eles metem a porrada do cara lá que parece um leão. Eu sei lá. Sem muito compromisso e mais de curiosidade pra ver onde a nova grande franquia da Shonen Jump iria chegar. Eu nunca dei muita moral ou pensei sobre a história. Eu só vi um anime, tinha uma animação legal aqui e ali, mas em geral era muito mal produzido. Só agora, com esse vídeo, que de fato eu fui ler o mangá. Então, eu sei da trama dos elfos. E é curioso que o capitão desses 3 esquadrões que acabaram ficando sem o equivalente direto na Kabbalah, acabam sendo receptáculos dos espíritos dos elfos. Eu vi até a parte depois da floresta, que ele tem uma batalha na floresta. De gente. Eles também são, mas eu acho que por suas personalidades terem sido melhor trabalhadas no mangá, roteiro, acabou sendo possível os alocar ali. Enquanto os elfos, que têm outra personalidade, acabaram recebendo uma classificação mais direta na Kabbalah, que eu não vou entrar aqui. É curioso que o Aquacervo era o Cervo Cinza antes, quando Julius era capitão. Talvez pudesse ser da Ati, o abismo do conhecimento, porque ele é representado ou de cor transparente ou com cinza bem claro. E curiosamente, da Ati é o portal que pode levar as pessoas pro lado ruim. Pique Adão e Eva, sabe? A fruta do conhecimento que fez a gente virar... Do nada. Se tem nesse cara, tem calcio, tem mais esporte. Homem, bota esses AD numa parte de virar pecador. Sei lá, no ocultismo, existem as Clip-Off, que são as cascas que ficaram depois da criação, onde teoricamente habitam poderosos demônios. Como tem demônios em Black Clover, será que essa parte vai ser utilizada na história? Seria legal, porque já temos todo esse contexto geral aqui. Outro detalhe simbólico legal tá na primeira página da obra. Aqui vemos um grande demônio, e nas 3 mãos que aparecem na tela, cada uma delas tem uma cor diferente de energia. Verdade. Verde para vento, laranja para fogo, azul para água e não vemos a quarta, mas é obviamente a terra. Esses são os 4 elementos tradicionais da magia ocidental, como você bem sabe. Só que perceba que o demônio também tem algo parecido com uma cruz no corpo dele. E agora, olha pra bandana do Asta antes dele entrar pros touros negros.
Eu vi isso aí quando ele virar elfo, mas eu não tava lembrando, né? Porque faz muito tempo que eu vi Black Clover. É uma cruz vermelha. No mangá, inclusive, é mais parecido ainda. A cruz vermelha tem uns traços na vertical, não é? Olha só como aparece no mangá. Depois a bruxa dos touros negros substitui a cruz vermelha pelo símbolo do grupo deles. Mas logo a bandana muda de design de novo e fica mais claro ainda. Tá até na espada o símbolo. É uma conexão visual bem sutil, mas legal. Agora eu prometo que é a última curiosidade. O símbolo dos touros negros possui um pentagrama invertido, um símbolo que na cultura pop está associado ao uso de magia negra e demônios. Seria isso uma forma de mostrar que eles são rejeitados da sociedade? Ou que eles vão mexer com demônios no futuro? O Asta meio que já tem um demônio dentro dele, né? Acho que já tá bom pra parte de não narrativa, não é? Se vocês curtiram isso aqui, dá aquele like e comenta nos comentários pra eu trazer mais desse tipo de curiosidade pra vocês. Voltando pro capítulo do Vilão da Névoa, tem só mais um pontinho que eu queria falar que exemplifica bem como o autor tem cuidado que muitas vezes dizem que ele não tem. Quando o Asta fala de querer virar o Rei Mago, o inimigo da névoa diz: Rei Mago, que sonho ridículo, mas observe bem o quadro. O relógio toma conta de quase todo o quadro que tem esse balão. Ok, o personagem sempre tá atento pro tempo, mas o tempo também é um tema do Julius, o que cria um leve foreshadow visual bem elegante que quase ninguém vai pegar, que seria possível usar como projeção para teorizar os poderes do rei na época. Legal ver como questões narrativas podem ajudar as outras áreas da comunidade, não é? Agora vamos continuar a análise dos arcos. Arco da exploração da dungeon, capítulo 11 ao 21. Nesse arco não acontece muita coisa relevante pra falarmos narrativamente, mas é um momento importante pra expansão de mundo do mangá, que como sempre é feito de forma frenética. Tudo é bem acelerado e talvez não receba aquele chunk que merecia. Descobrimos que dungeons existem, nos é apresentado a questão dos espíritos mágicos, a treta com o Reino Diamante, um usuário de magia de 2 tipos quando o normal deveria ser um tipo só, e vamos conhecendo um pouco mais sobre alguns personagens secundários, rolando aquela dinâmica clássica do time dos playboys menosprezando o time dos humildes, pra que eventualmente os protagonistas os superem e um respeito mútuo comece a nascer de tudo isso. Aqui o protagonista e seu rival conseguem já um power-up poderoso, com a espada que absorve magia e o Yuno com a Sylph. Sinceramente, achei isso muito rápido. Nem tivemos a chance de ver os personagens e suas dinâmicas se desenvolverem, principalmente o Asta. Quais outras soluções o Asta encontraria para usar só uma espada durante a história, entende? Fora que começa a criar outras questões retroativamente. Dungeons acabam não sendo o foco da história, e fica mais como uma desculpa para o autor tirar de tela alguns personagens que podem solucionar uma situação, ou dar algum item ou tesouro quando for preciso acelerar a história. Porque, pô, a espada é do Lich, e tá lá jogada, fim. Aqui eu nem tô falando de fazer sentido ou não, mas sim a forma que a conexão narrativa das coisas está sendo feita para impulsionar a curiosidade do leitor, o drama, deixar a trama mais elegante e por aí vai. O mesmo vale pro plot das pedras mágicas em si, elas são só bem deslocadas do roteiro, sem conexão real com os personagens, seus dramas, nem nada. Mas a leitura em si continua ok. O Asta no mangá é bem mais carismático que no anime, e a Noelle... A Nero consegue se transformar em pássaro quando quiser, ou ela, quando virou humana, só ficou humana? Ele é uma personagem que também tem uma dinâmica muito engraçada. Arco do ataque à capital real, do capítulo 22 ao 37. Se o arco anterior foi para apresentar alguns conceitos aceleradamente, esse é um arco de transição acelerado. Asta e Noelle vão para a reunião dos cavaleiros, e lá a garota é massacrada pelos seus irmãos, com basicamente ninguém gostando da presença deles ali, tanto pela patente baixa, esquadrão ruim, quanto pelo fato do Asta ser um camponês sem magia. Por isso Asta chama geral pra pancadaria, dizendo umas boas verdades, deixando o clima bem tenso, prestes a explodir. São cenas bem eficientes, técnicas de empatia jogadas na sua cara com força, mas apoiadas com uma leitura gostosa, e a sensação de alívio pelo Asta falar tudo que o leitor tá pensando. Antes de dar merda, a cidade acaba sendo invadida por terroristas, e aí a atenção vai pra outra coisa. Aqui vemos um pouco os poderes de outros personagens, e alguns mistérios básicos começam a crescer na história, como a questão da traição, quem são os inimigos e coisas do tipo. E não temos só cavaleiros FDPs, a história já mostra como Fuegoleon e seu irmão mais novo são firmeza. Então Fuegoleon perder e quase morrer é uma boa sacada, tanto por ser um cara que começamos a respeitar, quanto por ele ser poderoso, o que ajuda o nível de periculosidade da obra a aumentar e o nosso engajamento também. Para não deixar o Julius como um idiota, o autor faz com que ele já estivesse um passo à frente, e vemos um pouco do seu poder do tempo. É importante notar também que durante todo esse tempo os touros negros vão sendo trabalhados e ganhando mais personalidade, e a dinâmica deles é bem legal. A comédia desse núcleo da história me agradou muito. Claro também que toda a arte até aqui tava ótima, mas faltava algo pra eu falar que realmente tava curtindo, um momento que eu falasse, ok, agora eu não posso parar de ler.
E esse momento chegou, o momento que você dá o like no vídeo e se inscreve no canal. Aqui analisamos animes e mangás de uma forma que você não encontra em nenhum outro lugar. E também tem alguns vídeos de Black Clover, então se a recepção desse aqui for boa, posso fazer mais. Quem sabe ler mais 100 capítulos? Comenta aí pra mim, traz mais Black Clover, pra dar aquela força e eu saber que vocês querem. Capítulo tem Black Arco Clover? do Encontro com o Olho da Meia-Noite. Capítulo 38 até o 56. Esse foi o arco que teve aquele momento que me deixou interessado de verdade em continuar lendo o mangá. Tudo abre de forma bem despretensiosa, com um capítulo basicamente de comédia, onde rola um encontro triplo do Asta, Finral e Luke com 3 meninas. Que é bem engraçado e serve como ponte pra vermos uma pequena parte da história focada no Gauch. Eu não gosto dele. Acho o pior personagem dos Touros Negros. E raramente sua dinâmica funciona. Ficando bem cansativo todo o negócio da irmã dele. O autor basicamente não dá situações pra entendermos o lado dele. E acaba abusando demais de fazer ele ser um porre nesses 100 capítulos. Temos até algo sobre ele aqui, mas não achei suficiente. O momento que ele acaba ficando mais interessante é no combate, e principalmente no trabalho equipe e superação dos limites. E não vejo isso como um mérito dele, e sim de como o autor sabe usar o Asta e o Yami pra melhorar as cenas. Esse é um arco que vamos tendo uns quadros de luta sensacionais, e o negócio só continua crescendo conforme a luta transiciona lá dos irmãos aleatórios pro Lich e seus capangas. Aqui a história também volta a reforçar a questão do trabalho em equipe e das combinações possíveis de poderes, o que ajuda a obra a se destacar. Vou falar disso mais no final do vídeo, mas eu acho que o Power System de Black Clover é muito fraco, porém o autor compensa muito criando situações criativas e combinações interessantes entre os personagens, o que torna a dinâmica das lutas bem legais de serem lidas, sempre aliada a uma ótima quadrinização. Só que, novamente, é um arco muito acelerado, que fica bem superficial em várias questões, e é carregado pela boa leitura, mas agora agregando um desenvolvimento legal pro Asta e uma dinâmica de lutas legais. Por isso, fiquei feliz quando vi o potencial do Tabata quando ele decide não acelerar. Exatamente na luta de Yami versus Lich. O vilão aparece, já ferra com todo mundo, Tabata bota aquela referência obrigatória pra Bleach, que ele é muito fã do sinal e direto sai pra jantar com Kubo. E então o Yami aparece, com certeza um dos melhores personagens da obra, que eu já fui a fundo no meu vídeo analisando o aspecto do mentor em Black Clover. Aqui o autor acerta em tudo, além de Parando pra pensar, acho que o Yami seria meu favorito de Black Clover. Paralelos óbvios como luz e escuridão, temos a questão do mentor e do herói, usando muito bem clichês de animes, como superar os seus limites. E a forma que isso é escrito não é só engraçada, é também muito bem feita e combina perfeitamente com os personagens. Com o próprio Yami entrando nessa de se superar quando a coisa aperta, trazendo aquela visão idealizada que gostaríamos de alcançar de nós mesmos, exatamente o papel de um mentor numa visão mais pura do arquétipo. Mas não para por aí, a luta tem várias dinâmicas legais, sublutas que se conectam do Asta com o Valtus, dinâmicas interessantes de interação de luz e trevas, ciclo de tentativa e falha dos heróis e dos vilões, a apresentação do Ki, que abre mais espaço pro Asta lutar mesmo sem ter magia, dessa vez sendo um upgrade muito mais natural do que só achar uma espada nova. Acha que acabou os elementos dessa luta? Achou errado. Temos coreografias muito bem feitas, seguindo as boas práticas de ser basicamente uma dança, apresentando os poderes gradativamente de forma natural. A tensão vai aumentando enquanto vamos vendo a aplicação desses poderes de formas mais criativas e inesperadas. Vemos grandes magias poderosas, mas então temos a invasão de novos personagens na batalha que muda totalmente a dinâmica, com o Gauch tendo um ótimo counter pro Lich, só que aí aparecem os generais dos inimigos, mudando completamente a dinâmica de luta de novo e deixando a situação bem complicada para os protagonistas. Vamos vendo poderes novos e isso é aproveitado para criar uma escala de periculosidade, mostrando quais serão os inimigos no futuro que terão que ser derrotados antes de vencerem o Lich. Aí o Yami muito foda vai superar seus próprios limites quando Xablau, os capitães aparecem e veremos os poderes deles em ação pela primeira vez, ou pelo menos de forma mais focada, em uma situação de tensão. Tudo mantendo o bom humor do Yami, que brinca com a questão de quase ter despertado um novo poder, mas deles terem atrapalhado. Ufa, pô, aí acabou, né? Pior que não, é agora que chega a melhor parte. Depois de tudo isso que o autor apresentou, depois de todas as técnicas demonstradas, todos os conceitos entendidos tanto pelo leitor quanto pelos personagens, mais uma vez, numa estratégia de batalha de grupo simples mais eficiente, Yami distrai a atenção de Lich, que fica falando que é abençoado pela mana e que sente tudo, mas acaba não percebendo que o verdadeiro perigo era o Asta chegando sem
magia alguma gritando: minha magia é nunca desistir! Ah, let's go, porra! Esse é o suco do shonen. O tipo de frase mais clichê possível sendo utilizada da melhor forma possível. Depois de capítulos e capítulos e capítulos construindo um palco perfeito pra isso acontecer. O personagem usar sua fraqueza como uma força, aquilo que o torna diferente e por isso capaz de realizar grandes feitos, é algo que você pode até falar que é comum em histórias por aí. Mas ver tudo sincronizado e trabalhando em prol da narrativa igual foi essa cena é incrível de qualquer modo. Fora toda a questão metafórica do idiota sem magia que o Yami fala, que pode ser projetado para o mundo real de diversas formas, visto que mangá shonens tem como um dos objetivos subentendidos ser uma força de transformação positiva para os garotos que estão lendo, e que podem se sentir perdidos na vida. Eu já abordei muito disso no canal, até dos pilares temáticos da Shonen Jump, amizade, esforço e vitória, então não vou entrar muito a fundo aqui porque falta muito ainda para conversarmos. Esforço e vitória. Então não vou entrar muito a fundo aqui porque falta muito ainda pra conversarmos. E desculpa repetir, mas é aqui que a quadrinização, arte, impacto dos golpes, tudo isso explode em qualidade. Fora outros pequenos foreshadows, tipo Yami percebendo que o vilão fala como se conhecesse ele. Mas é a recompensa pelas sementes plantadas em capítulos anteriores, e serve como um ótimo gostinho do que está por vir. No capítulo 54 também acontece algo bem interessante, que é uma projeção narrativa dupla. Projeção narrativa é um termo que eu tirei da minha cabeça, deve ter outro nome técnico, mas o que eu quero dizer é quando a história usa elementos de técnica de escrita para revelar algo indiretamente. Não é exatamente um foreshadow, porque não é nada dentro da trama, mas talvez seja um tipo de foreshadow mais narrativo mesmo. Por exemplo, em One Piece temos personagens falando de uma concubina famosa e FDP, então a cena corta pro Momonosuke treinando dizendo que precisa encontrar sua irmã, que hoje em dia deve ser uma mulher incrível e mais velha também. O autor comunica a ideia sem dizer ela, entende? A concubina é a irmã dele. Aqui temos uma projeção fake, que é quando o autor pretende te enganar mesmo. Isso é algo complicado, porque as enganações de leitor ocorrem com a apresentação de pistas que ele ignora, e não mentindo pro leitor. Aqui até é interessante, porque a projeção mais clara é William, ele dizendo que tá num negócio que não pode parar e sempre fica ausente, ele escondendo o rosto, o Yami confronta ele diretamente perguntando se ele não usa magia de luz e tal. Porém no futuro vemos que ele tem uma doença no rosto, então não poderia ser, só que ele usa magia de árvore. Então você pode até pensar, ok, essa projeção foi mentira, ele não é o traidor. Mas tem outra coisa nesse momento. O único outro personagem que esconde o rosto é o líder das orcas. E além disso, como uma brincadeira de roteiro, Yami diz que a risada dele é macabra. Esses dois elementos acabam sendo a projeção verdadeira, onde de fato é ele que é o traidor. Só que aí vem a outra projeção que falamos antes. A falsa, na verdade, era a verdadeira também, e depois descobrimos sobre a real condição do William. Isso tudo é comunicado em poucos quadros, se mascarando em subtexto ou em diálogos que não têm importância, mas que podemos perceber como foi bem planejado. Arco do Templo do Mar, capítulo 57 até o 74. Esse arco começa com uma estrutura bem parecida com o anterior, um capítulo de comédia e uma nova etapa que se conecta com a trama maior. Só que aqui temos um foco de desenvolver mais a Noelle, sua autoconfiança em relação com os demais touros negros. O que é um detalhe bem legal, não só nesses 100 capítulos, mas depois também, é que a Noelle tem um desenvolvimento de personagem muito bom, que deixa ela como uma mulher forte de várias formas diferentes. Fora a Meryl Leona, que também é super bacana. Então, se você busca um mangá shonen que as garotas tenham um bom crescimento e não sejam só esquecidas pelo roteiro, Black Clover pode ser um mangá pra você. E bem, pareça um disco quebrado, mas talvez esse seja um dos arcos que mais demonstra como Black Clover pode ser acelerado demais. O que acaba prejudicando a obra em vários pontos. A ida deles até o fundo do oceano, então a chegada na cidade debaixo da água e ao templo é frustrantemente rápida, dura um capítulo só. Aí algum fã de Black Clover vai aparecer pra dizer que na verdade o sacerdote tinha visões e tinha um trato com o povo e por isso já tava esperando a galera preparado e já encaminhou os touros negros pra sei lá o que e tal. E você pode estar certo, mas isso não tem relação com o que estamos falando. O ponto é como a obra trata seu worldbuilding, a conexão emocional dos personagens com o ambiente e outras pessoas e por aí vai. E nesses dois pontos, Black Clover peca também. A parte emocional dos personagens acaba se safando pela força de entretenimento que os protagonistas têm. E volta e meia um ou outro secundário é usado para ajudar, mas dá para perceber como o foco é mais prático e não é realmente gerar um drama e uma forte conexão. Não chega a ser um problema, porque a obra usa outros pilares para sustentar as coisas, como dinâmicas de luta interessantes e o relacionamento entre os personagens dos touros negros. Mas parece que a obra poderia estourar em qualidade se juntasse tudo isso, sabe?
Bem, esse arco basicamente acaba servindo como uma expansão da apresentação dos touros negros, e também rola aquele desenvolvimento da Noelle, que é sempre bem-vindo. Mas o Veto aparece, um antagonista que, sinceramente, nem fede nem cheira, e tá lá só pra cumprir a cota de vilões selvagens. Lembra do que eu falei das lutas sem muito apego emocional? Pois é, nem conectado com os personagens o Veto tá. Mas o autor faz funcionar, pela força dos protagonistas e a qualidade da coreografia de luta. Por isso, obviamente, o maior mérito da luta é o trabalho em equipe, principalmente a parte final do Asta todo ferrado, sendo auxiliado pelos fios e pelos portais. E é aqui que tá o segredo. Todo o engajamento emocional está na relação dos personagens, vendo como o Asta nunca desiste. Tudo que ele passou, como ele segue em frente, e isso reflete nas experiências deles mesmos, que aprendem uma lição e por isso ficam mais fortes. Essa é basicamente a aplicação de um personagem de arco estático. Ele já encontrou a sua verdade, que o real valor está no esforço e não na magia, e isso faz com que os outros sejam positivamente influenciados por isso, percebendo como eles podem lidar com seus problemas de maneiras mais positivas. Isso também é chamado de herói catalisador, porém apesar de parecido não depende de um arco estático. Junte tudo isso com combinações de poderes interessantes, arte linda e uma ótima facilidade de leitura, e o resultado é uma luta bem divertida de acompanhar, e até consegue ser emocionante, mas não por causa do vilão e sua interação com os personagens, ou pelas consequências da trama. O que não é um problema em si, é uma característica. Nossa, mas como usa menos elementos para atingir o leitor, tem que tomar cuidado, porque se errar em uma coisa não terá outros pilares para se sustentar. E no fim da luta, simplesmente o Yami chega, tendo despertado um novo poder. Não tem como, o cara é muito estiloso e irado. Meu eu adolescente fica maluco com essas cenas. É um uso bem eficiente de clichês, que se sustenta bem no timing e em características marcantes dos personagens, junto de um certo clima de não levar certas partes da obra muito a sério. Acompanhando isso, temos algumas cenas aprofundando um pouco Asta, e a relação pai e filho dele com o Yami, o que ajuda a dar aquele momento emocionalzinho necessário que age como uma recompensa por termos acompanhado a pancadaria até aqui. E aí, do nada, o Reino Diamante ataca. Pra que isso, Tabata? Deixa as coisas acontecerem com naturalidade. Não precisa ser tão súbito e deslocado assim. Arco da Floresta das Bruxas. Capítulo 75 até o 101. Sinceramente, a invasão do Reino Diamante foi uma das partes que eu parava de ler pra fazer outras coisas. Não tinham tantos ganchos que me interessavam, fora a ausência quase total de pontos emocionais. Ela serve como ponte entre arcos, tipo uma ponte jogada na sua cara, mais uma ponte, e apresenta mais os poderes do Yuno, a galera da Golden Dawn, o irmão do Finral, a diferença do trabalho em equipe, do egoísmo. Não é que é inútil, só é muito artificial mesmo. E vemos o poder do esquadrão da Golden Dawn, que é uma árvore gigante, Misteltein. Mesmo que não seja diretamente uma árvore da vida, tipo Yggdrasil, é mais uma prova temática que apontava pro traidor. Só que existe uma pista verdadeira escondida por trás dessa pista superficial. Misteltein, ou Mistletoe, ou Figo, é a planta que Loki descobre que não fez o voto para não matar Balder, e a usa para assassinar o deus, dando início ao Ragnarok. Depois, ela acaba virando uma flor do amor, que nunca mais poderia ser usada em armas. Mas aqui, ela simboliza a planta da traição. E é uma das dicas mais definitivas que sim, o William Vengeance é o traidor. Mas quando Yami encontra com ele e pede para revelar o seu rosto, o que vemos é alguém com uma grave doença, que mesmo tendo uma estrutura facial parecida, não era a mesma pessoa, e não estava escondendo nada com ilusão. Foi um entrearco bem prático, juntou um monte de coisa em um só lugar e já andou demais com a história. Depois disso, vamos para a parte mais dramática de Black Clover até o momento, que é o fato do Asta não conseguir curar seus braços. Como leitores, sabemos que ele vai resolver esse problema. Então é o como, o drama e o impacto disso nas pessoas à sua volta que vão ser interessantes de se ver. Inclusive, o capítulo 80 apresenta bem a diferença de perspectiva geral entre a forma ocidental e oriental de observar histórias. E tudo isso que eu tô falando aqui é parafraseado de editores e editores-chefes da Shonen Jump. Editores de obras famosas como Hokuto no Ken e muito mais. Quando interpretamos a reviravolta da parte do Kishotenketsu, coisa que eu tenho um vídeo explicando, vou deixar o link aqui na descrição, ocidentais tendem a esperar uma grande explosão, por assim dizer. Enquanto a perspectiva asiática envolve muito mais uma mudança de perspectiva, que pode ou não ser bombástico. O foco é a administração de expectativa da pessoa. No capítulo 80, vemos o Finral escutando o que o doutor fala pro Asta, mas nós não. Porém, todos podem supor que é o fato dele nunca mais recuperar os braços. E durante o capítulo todo, Asta parece bem, festejando e tal, até que ele fica mais quieto e se retira sem chamar atenção.
Então Finral revela o que é dito. Ou seja, desde o início já Essa parte sabemos eu chorei disso, demais, mas foi a aí que eu tensão decidi foi levar Black construída Clover para pra melhorar o vida. como Que isso lindo. aconteceu. Assim, vemos o Asta sozinho, e todos estão preocupados. O autor faz a gente pensar em como o personagem vai reagir a isso. A reviravolta em si é a página dupla do Asta dizendo que ele não vai desistir. A estrutura do capítulo tá encaixadinha direitinho no que é pedido pela Shonen Jump. É a brincadeira de perspectiva e de informação que compõe a forma de prender a atenção do leitor. E pessoalmente, acho que sim, o Asta ficou realmente triste ali. Realmente ficou abalado e segurou o choro, mas sabia que só tinha um caminho. E ficar tendo pena de si mesmo não iria mudar em nada. Afinal, ele já tinha passado por isso, visto que ele não tem magia. Então, acho que é uma cena legal, porque gera discussão sobre o que o personagem realmente sentiu. Tanto é que no próximo capítulo, todos saem em segredo para tentar arranjar um jeito de curar os braços do protagonista. E temos essa página linda dele chorando e dizendo que ele não foi abençoado com magia e que isso sempre frustrou ele, mas que ele foi abençoado com amigos incríveis. Isso pra mim é mais uma possível prova de que ele realmente estava mal, mas estava tentando aguentar a pressão, coisa que ele sempre faz, inclusive fingindo que não percebe as sacanagens que aquele mago lá que faz borrar faz com ele, lá no primeiro arco e em outros encontros que eles tiveram. Assim, finalmente vamos para a Floresta das Bruxas. Essa parte começa bem, visto que tem um forte elemento emocional conectado, os braços do Asta, e apresenta relações complicadas com a Rainha Bruxa lá. Uns personagens da novel são utilizados aqui, o que causa uma certa estranheza. Nada recomendado essa prática, e se for fazer, os reapresente primeiro. De qualquer modo, os touros negros chegam no local rapidamente, exatamente no mesmo momento que a Vanessa é derrotada. E isso foi meio frustrante, é aquela mania do Tabata de não deixar a história respirar. A mulher fugiu, chegou lá, o povo já chega logo depois dela, vão até a rainha, quando chega na rainha ela acabou de ser derrotada, porra, pra quê? Tanto é que, instantaneamente, o local já está sendo atacado de dois lados diferentes por dois grupos diferentes. É muita coisa rolando, mas não do modo positivo, porque você dificilmente terá tempo de se importar com essas coisas, visto que nenhuma foi devidamente preparada. O mesmo vale para a cura dos braços, é tudo muito súbito. O problema não é fazer sentido ou não, e sim como as paradas são feitas. Não é que seja ruim, para a abordagem fast food de Black Clover funciona, é prático, e aqui eu não tô usando fast food como termo negativo não. É uma comida gostosa que você espera ser entregue rapidamente. Não tô falando que não tem alma, que é industrial ou nada do tipo. É só uma abordagem mais metaconsciente do que outras que sabem muito bem o que tá fazendo aqui. Mas parece que falta aquela maestria em aproveitar certos momentos e potencializar a proposta das cenas. Novamente aqui a luta segue mais ou menos a mesma estrutura das demais. Foco de interesse nos protagonistas, mistura de poderes interessantes, narrativa visual gostosa de se acompanhar e alta velocidade. Sinceramente, tô até com medo quando o Tabata resolver juntar todos os pilares de uma boa luta. Antagonista que tem importância pro público e pra história, trama bem conectada com diversas áreas da obra, simbolismo profundo, desenvolvimento emocional, vilões e personagens envolvidos em tramas que foram trabalhados durante a história e que agora é o ápice, enfim, tudo isso que falei juntando com o que ele sempre faz. Pode ser uma das melhores batalhas dos Battle Shonens da Jump. Aqui ele até evolui um pouco a própria fórmula para não ficar na mesmice. Ele muda a dinâmica da batalha, quem é aliado, quem é inimigo, mistura o passado de outros personagens, novos poderes, transformações, interferências e até desenvolvimento emocional e de alguns personagens envolvidos na luta, uns mais que outros. São 15 capítulos de pancadaria desenfreada, mas a cada capítulo uma coisa nova acontece para manter o seu interesse. Pode ter alguma coisa forçada aqui ou ali? Pode. Eu acho que a mudança de lado de alguns personagens foi muito súbita. Poderia ter um processo mais elegante que desenvolvesse melhor as inseguranças durante a batalha. Mas, sinceramente, da forma que tá, me divertiu. Ele e a mina do dragão tem algum relacionamento, não sei, não lembro se era romântico, não lembro. Eu sei que eles têm alguma coisa a ver, esses dois. Muito. O mesmo vale pra liberação do poder da Vanessa. Teve toda a questão emocional, tem a necessidade dentro da trama, mas é tão súbito. Tudo bem liberar naquela hora, mas a história se beneficiaria de um ritmo levemente mais lento, pra conhecermos melhor a personagem antes, pra ficarmos com aquela sensação de algo vai acontecer. Porque, obviamente, iria, ou a história acabava ali. Em Black Clover, parece que os poderes vão aparecer quando o autor precisar, e eu vou falar disso na parte do Power System. O poder tem até um tema legal, é um fio vermelho, o fio vermelho do destino, o fio que liga as pessoas, o laço, Kizuna, conexão.
Por isso fica legal quando ela fala que não tem mais laços com a Rainha das Bruxas. Boa aplicação de temática, dentro do que o Tabata faz em Black Clover pelo menos. E esse é o 100º capítulo, mas o arco acaba no 101, então resolvi ler. Ele fecha diversos assuntos que foram abordados nessa guerra, além de nos dar muito lore nossa, e então preparar eu vi os tudo verdadeiros praticamente antagonistas desse dessa vídeo, eu vi parte ainda da mais história. além. Então, em geral, foi um bom capítulo. A única parte que eu E mais estranhei coisa pra foi novamente o comportamento muito súbito da rainha de simplesmente ficar "Ah, beleza, valeu, falou". Esse é um problema com muitos personagens secundários de Black Clover. Análise geral. Uou, 101 capítulos analisados. Acho que deu pra ter uma boa noção das partes fortes e fracas da obra. Só que algumas coisas ficaram de fora dessa análise, visto que eu tentei me focar na narrativa. E essas duas coisas são o sistema de poder e o world building da obra. Por isso vou comentar sobre eles agora. E já aviso pra você que acho eles fracos. Mas eles não acabam sendo um problema tão grande. Por quê? Uma das formas de organizar histórias é focar ela em um desses 3 pilares: mundo, personagens e trama/acontecimentos. É o triângulo da estranheza. Se uma obra foca em mais de um ao mesmo tempo em um mesmo momento narrativo, 90% das vezes vai dar errado ou se tornar mais complexa do que deveria. Existem formas de se focar em mais de um, como por exemplo separar sagas ou arcos para se focar em uma parte, depois na outra e por aí vai. Real. Black Clover é uma obra que se foca muito na categoria trama, especificamente na questão de acontecimentos. Achou estranho porque Black Clover não tem uma trama complexa? Mas acredite, obras de comédia também caem dentro de tramas, e especificamente na questão de acontecimentos. Você precisa de vários acontecimentos interessantes e engraçados para uma obra de comédia fazer sentido. E obras de ação também caem muitas vezes aqui, visto que uma boa obra de ação e luta é determinada exatamente pela boa execução de acontecimentos. Que em uma visão macro é uma sequência de fatores que desencadeiam o combate, e no micro é a coreografia de cada luta. Então, eu criticar o Power System e o World Building não significa que a obra é ruim, ou que essas características precisam ser boas. É só para entendermos melhor esses elementos e quais foram os sacrifícios escolhidos pelo autor para fazer a história do jeito que ele queria. Vamos lá, Power System. O sistema de poderes de Black Clover é bem simples até demais, a ponto de tirar um pouco da identidade dos personagens. Qual a diferença entre os tipos de elemento e de grimório se todos têm corda de fogo, corda de água, corda de luz, corda de terra, corda de madeira, magia de cura de fogo, magia de cura de água, magia de cura de árvore? E basicamente todas elas têm as mesmas características. Claro que talvez no futuro tenha um detalhe aqui e tal, mas em geral a maior parte do tempo é só igual pra todo mundo. Isso torna tudo meio meh. Pra vocês terem uma noção, na luta contra o cara lá do desespero, a menina com a magia de música faz um colchão com o som da música. Tá, pode ser possível um impacto sonoro, sei que e tal, mas é meio que tudo serve da forma que o autor quiser. Então, tudo acaba sendo mais estético do que prático mesmo. O mesmo vale para os grimórios, até o momento eles não tiveram nenhuma mecânica interessante. Eles têm as magias que os caras sabem e aí, xablau, no momento necessário uma nova magia aparece e eles aprendem a usar. É um sistema muito aberto que basicamente não tem limitação, e isso pode tirar a identidade das coisas. Tanto é que ninguém pensa em Black Clover quando se fala de sistema de poder. Se mal administrado, poderia ser terrível mesmo. A sorte é que o Tabata consegue usar isso a seu favor, fazendo combinações muito legais. Inclusive, pra quem viu meu vídeo sobre sistema de poder, Black Clover pra mim estaria no quadrante de magia individual e soft. Acabou ficando sem exemplo naquele vídeo, mas agora tá aí. Já o world building, percebemos como ele realmente não é o foco quando a sociedade funciona da mesma forma que a nossa, mesmo todo mundo tendo magia, nem que seja só um pouco. Como realmente seria uma sociedade assim? Que tipo de máquinas seriam inventadas? Como seria a estrutura das ruas, das casas, dos prédios? Isso na real é um problema de muitos mundos de fantasia. Eles são os nossos, mas com um pequeno detalhe diferente, sem pensar realmente nas consequências desse tipo de coisa, sendo a natureza lá por milhões ou milhares de anos. E o próprio reino de Clover nem é bem aprofundado. Temos um rei e... fim. Tudo bem, não precisamos saber da política do mundo nem nada assim, mas quando as coisas parecem existir puramente como ferramenta para o autor fazer algum momento X ou Y, acaba sendo meio raso, e eu sei que existe o outro rei, o rei mago e sei que e tal. O mesmo vale para a interação com o sistema de poder. Pô, temos torres cheias de livros que do nada escolhem os donos e ninguém liga, ninguém fala nada, ninguém estuda. Por mais que isso seja normal no mundo e todo mundo esteja acostumado, o leitor não está nesse mundo e nem está acostumado. É o tipo de coisa que podia ficar aberto ali com um gancho pro futuro. Meio que deixando, olha só, isso aqui vai ser um negócio interessante, continua lendo. É uma fonte poderosa de mistério e interesse, só que tudo isso é tratado só como uma utilidade fria pra obra. Tipo as dungeons, precisa de uma situação X? Toma aí uma dungeon que soluciona esse problema e o tema vai ser esquecido por dezenas e dezenas de capítulos de novo. Tudo acaba só ficando meio desconectado mesmo. As coisas parecem uma colcha de retalhos de propostas clássicas de fantasia, sem
Digam aí, qual tipo de magia vocês acham que nasceriam no Black Clover? Ou qual vocês queriam ter? Uma conexão forte com a história ou com uma explicação realmente interessante. Ou pelo menos a criação de um mistério interessante pro futuro. As dungeons são um local onde a mana fica maluca. Por quê? O que causa isso? Acontece em qualquer lugar, a qualquer momento? Sempre é assim? Essas coisas dão vida à obra, e abordar levemente essas questões pode ir construindo a sensação de um mundo vivo. Não precisa ser super detalhado, apenas bem integrado na história, e não só jogado. Agora que vimos tudo isso, Black Clover vale ou não vale a pena? Vamos fazer um rápido resumo. Black Clover é uma obra que em 100 capítulos teve um ritmo frenético, que prejudicou o worldbuilding e os personagens secundários, mas que apresentou personagens principais carismáticos e com bom desenvolvimento. As lutas em especial são o chamariz. Mesmo que o Power System não seja lá essas coisas, a forma que o autor aplica combinações de poderes e situações fez essa fraqueza virar uma força. Os vilões até o momento foram bem desinteressantes, mas a forma como o autor trabalha as situações para ter sempre algo nos chamando a atenção e agregando no momento faz com que mesmo assim as lutas sejam divertidas. A trama é simples, mas o autor sabe disso e aplica bem os clichês, sendo uma obra bem divertida e que tem alguns subtextos interessantes para quem gosta de estudar a fonte de inspiração dos autores. Se você se importa muito com uma trama complexa ou com muitas explicações sobre como tudo funciona, mundo, poder e coisas do tipo, também quer vilões profundos e uma história séria, Black Clover não é pra você. Mas se você está mais interessado em ter uma jornada com personagens que podem até parecer caricatos, mas que demonstram um processo de evolução gostosinho, quer ver batalhas em grupo ótimas, curtir umas piadas bobas, quer viajar nas páginas como se estivesse surfando, e tem a paciência pra ver a história evoluindo um pouquinho a cada capítulo, gostando de sentir a potencialização de todos os pilares da Shonen Jump e sua amizade Vitória, e quer ouvir Madada! Black Clover é uma leitura obrigatória. Já na minha experiência pessoal, foi muito divertido. Me sinto até mal de ter deixado esse mangá de lado por tanto tempo. Ele cresceu muito no meu conceito, não por ser perfeito, mas por ser honesto, por trazer tudo aquilo que eu gosto em um Battle Shonen, por ter aquele sentimento puro e idealista de não desistir, de continuar, de lidar com as situações da melhor forma possível, mesmo que elas pareçam sem saída. Talvez por ser levemente mais antigo que a nova geração, ele vá ao contrário dessa tendência de obras mais darkzeira e deprimentes. Eu acho que o futuro é brilhante, sempre fui um otimista. O único caminho é pra frente, e Black Clover incorpora isso em cada quadro do mangá. O melhor de tudo é que o autor decidiu publicar o arco final de 3 em 3 meses, o que provavelmente vai resultar em um final muito melhor do que outros mangás que se perderam devido à pressão e ao cansaço. Quem sabe esse não seja um motivo pra você dar uma chance, ver uma obra que decidiu fazer o que todos aqui no ocidente pedem. Mangaka, descanse e não destrua sua obra. Agora eu quero saber o que você acha de Black Clover. Me diz aí nos comentários. Eu gosto. Fica melhor depois do Só capítulo anima que eu 101 gostei ou pra só caramba. piora? Aproveita pra usar a sua magia de só dedão não mágico continuei pra porque dar like tinha nesse vídeo parado e na me ajudar parte no lá algoritmo que pra espalhar do mangá Black Clover pra era mais não. pessoas. Se inscreve no canal pra ter mais Eu vídeos como cheguei esse e me no apoia a partir de último R$5 pra ter vídeos antecipados, vídeos episódio exclusivos, do anime lives exclusivas semanal, e muito eu mais. não assisti mais E esse porque eu tava vídeo só foi feliz. possível graças à lenda do canal, Porque eu fui Cauã assistir Melo, outros e aos animes. heróis Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Se eu não me Rufino, engano, acho que teve Felipe um Kurama, hiato, por João isso Pedro que Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus nem Felipe, esperei pra Overhaul próxima Engenharia semana. de Manutenção, Celtinho Gameplays Meu e a Deus, todos que eu apoiam o meu aqui. trabalho. Enfim, terminamos um vídeo. Yeba!